Olá, meus queridos irmãos, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. E hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de 1 Coríntios 7:9. 1 Coríntios 7:9, que tem por tema: é pecado morar junto antes do casamento? Amém? Glória a Jesus. Então, meus amados irmãos, o que nós estamos vendo hoje é pessoas casando e se dando por casamento e depois se separando, não dando nenhum valor a si próprio, nem valorizando a sua esposa, nem a esposa valorizando seu marido. O que nós vê hoje, o casamento vê como um desejo humano, não é verdade? Um planejamento de homem, não de Deus. Por isso que eles se casam e se dão por casamento e depois se separam facilmente. E não foi para isso que Deus criou o homem e a mulher, não foi para isso. Não é verdade? Mas eu pergunto a você, e aí? O que é que você acha? É pecado morar junto ou não é pecado? O que a Bíblia diz sobre isso? A gente vai aprender. E por que é pecado? Nós também vamos aprender. Qual a diferença de ser casado e morar junto? Isso nós vamos aprender hoje. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Também quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse, no qual você vai ouvir ou assistir. E em seguida estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando pela primeira vez nesse canal e ainda não se inscreveu. Entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino. Aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todos os vídeos. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite diz: é pecado morar junto antes do casamento? Amém? Mas antes de falar sobre esse tema, eu quero dizer a vocês que a imagem de fundo que você vai assistir nesse vídeo é do canal Escolhido. Depois você acessa lá o YouTube e digita lá Canal Escolhido e você vai ver muito tema bom para fortalecimento da minha fé e da tua fé. Amém? Vamos lá para o tema desta noite, que diz: é pecado morar junto antes do casamento? No livro de 1 Coríntios 7:9. É pecado? Sim. É pecado morar junto antes do casamento? Sim. Por quê? Porque o relacionamento sexual foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do casamento, não fora. Amém? Se um casal quer fazer sexo, deve se casar, como diz em 1 Coríntios 7:9. Caso, porém, não se casem. Quer dizer, se você deseja fazer sexo, não se case. Não use o casamento como desculpa, como um escape para fazer sexo. Não é verdade? Para pecar. Não é verdade? Então, como eu te falei, o que a Bíblia diz, né? O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz sobre morar junto antes do casamento. Diz que em nenhum lugar na Bíblia Deus aprova morar junto antes do casamento. Não é verdade? Em João 4:16-18, Jesus sabe que a mulher estava vivendo com um homem com quem ele não é casado, com quem ela não é casada. E ele não aprovou isso. Jesus sabia, mas ele não aprovou esse relacionamento. Você vê essa passagem, depois você lê aí no livro de João 4, de 16-18. Amém? Glória a Jesus. Mas como eu te falei, e por que é pecado morar junto? Viver junto sem casar, é uma desonra a Deus, ao próximo e à sua família. Porquanto, ou por outro lado, Deus está pronto para oferecer perdão e reconciliação àquele que quiserem endireitar as suas veredas e caminhar no centro da vontade de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então, por que é pecado? Porque você está desonrando a Deus e a seus pais, não é verdade? Por isso que é pecado. Você não deve usar um casamento para ser um escapismo para o sexo. Não é verdade?
E qual a diferença? Qual a diferença entre casar e morar junto? O solteiro que decide viver em união estável, permanece sendo solteiro, não é verdade? O nome que damos aos envolvidos também muda. No casamento, as partes são chamadas de cônjuge ou simplesmente marido e esposa, não é verdade? Já na união estável, temos os companheiros na convivência ou no convivente, não é verdade? Então a diferença é, ele solteiro, ele vai fazer aquilo que ele quer fazer de solteiro. E a mulher que, normalmente a mulher é mais fiel nessa parte, ela vai fazer as coisas de casado. E o homem solteiro, ele vai querer ir para um canto, a mulher vai querer ir para outro. Não é assim? E se um for crente e outro não, um vai querer ir para a igreja, o outro não vai querer ir junto. Mas quando namorava, todos os dois iam junto. Mas quando passa a morar junto, aí vem como se diz, as discussões, os contra, não é verdade? Ah, eu não vou fazer isso, ah, eu não vou fazer aquilo. Aí o inimigo já começa a implantar a discórdia, né? A desconfiança. E isso aí vai só enfraquecendo cada dia mais o relacionamento, né? Então, por isso, existe a diferença. Quando os dois estão casados, aí eles são abençoados por Deus. Deus abençoa o casamento, o relacionamento. E daí vem os frutos. Daí vem os frutos. Não é verdade? Então, por isso que Deus aprova o casamento nesse sentido. Não para casarem e para legalizarem o ato sexual. Não é verdade? Aí, nesse sentido, aí, Deus não aprova. Amém? Glória a Jesus. Então, o que a gente aprende com essa passagem de 1 Coríntios, né? A gente aprende, a gente passa a ver que a declaração que Paulo deu, a declaração que Paulo diz que é melhor casar do que queimar de paixão, apoia a forte posição da Bíblia contra a imoralidade sexual. Se um casal solteiro estiver queimando de paixão um pelo outro, ele precisa se casar, não ceder ao pecado. Muitos tentam justificar as atividades sexuais antes do casamento com desculpa, como estamos noivos ou nós nos amamos demais. Mas a Bíblia não faz tais concessões, como dizem em 1 Coríntios, não é verdade? Como diz em 1 Coríntios 7, 1 e 2, diz, Paulo aborda a distinção entre os casados e solteiros e afirma que satisfação sexual é a principal razão para o casamento. Quanto ao que me escreve, é bom que o homem não toque em mulher, por causa da impureza. Cada um tenha a sua própria esposa e cada um o seu próprio marido. O casamento é o plano de Deus para a realização dos desejos sexuais e qualquer expressão sexual fora do casamento é pecado, como diz também lá em Hebreu 13:4. Amém? Você puder, leia lá, Hebreu 13:4. Amém? Não vou ler porque para que o vídeo não fique tão longo. Amém? Os desejos sexuais o desejo sexual floresce durante a puberdade e aumenta à medida que o corpo amadurece. Não é verdade? Os desejos sexuais em si não são errados. Eles também fazem parte do desenvolvimento de um homem ou mulher. Mulher saudável, homem saudável. No entanto, o que fazemos com esses desejos? Não é verdade? Determine-se. Levem ou não o pecado. Não é verdade? Como diz em Tiago 1:13, de 13 a 15. Explica que a possessão, a progressão da tentação para o pecado, ninguém
pode ser tentado e diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pelas suas próprias cobiças, quando está o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não é verdade? Então, meus amados irmãos, o que a gente aprende aqui? Morar junto é pecado. Então é melhor que se case. Como disse aqui, se você está a fruir de um desejo, é melhor casar. Não é verdade? Também a Bíblia diz: mas se ele não consegue controlar-se, que se casem, pois é melhor casar do que estar em chamas de paixão e arder no inferno. Não é verdade? Também diz que é melhor casar do que permitir que os desejos sexuais se transformem em luxúria. Amém? Glória a Jesus. Então, quer ter uma família abençoada? Quer ser um casal abençoado? Né? Entregue tudo na mão do Senhor. Confia no Senhor. Teu relacionamento, teus desejos, teus sonhos. Confia nele, entrega tudo na mão dele. E Deus vai fazer com que você prospere na família, no trabalho, na casa, no lar, né? Na igreja, no teu projeto, nos teus planos. Seja fiel, confia no Senhor e o mais Ele vai fazer. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Esse foi o tema que Deus brotou em meu coração para compartilhar com todos vocês. Agora eu vou orar por você. Mas antes de orar, deixa eu ler só uma passagem que está no livro de Efésios 4, 22 e 24, que diz: vocês foram ensinados a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Amém? Glória a Jesus. Então vamos orar. Senhor, mostra-me como controlar minha mente, Senhor. Senhor, meu Deus, não desejo andar segundo minha própria inclinação, Senhor, porque eu quero levar cativo os pensamentos e controlar minha mente. Porque, Senhor, a Tua palavra julga os pensamentos e a intenção do coração. Peço, Senhor, que ao ler a Tua palavra, ela seja revelada aos meus pensamentos incorretos, e que Tuas palavras, Senhor, me sejam gravadas na minha mente, para que eu identifique de imediato as mentiras do inimigo, e que Teu Espírito Santo, Senhor, o Espírito Santo da verdade, revele para mim. Guarda-me, Senhor, guarda de tudo e de todo que é engano. Sei, Senhor, que concedeste autoridade sobre mim e me dar todo o poder para vencer o inimigo. Senhor, meu Deus, também eu te peço que ordena, portanto, Senhor, que o inimigo se afaste da minha mente, hoje e sempre, porque eu recuso-me a dar ouvido às mentiras dele. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em Tua presença. Obrigado, Senhor, por mais um momento de oração. Senhor, meu Deus, eu te peço que abençoe todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas Tuas palavras e visitado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria do céu para que ele venha fazer sempre a Tua vontade. Senhor, ajuda os enfermos, ajuda aquele que está se recuperando, ajuda aquele que precisa de uma porta de emprego. Senhor, meu Deus, ajuda aquele que quer ter o seu relacionamento, o seu casamento, os seus planos na Tua mão. Ajuda, Senhor, aumenta a nossa fé, nos fortalece para que nós possamos vencer o inimigo. Senhor, meu Deus, nos dá uma madrugada em paz, tranquila, restauradora da Tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a Tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra no canal, dá um joinha para o crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo. Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações e compartilha. Compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.